Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h03, está no ar Esporte em Debate. Até às 7h30, muito esporte, muita informação e debate. E você participa do programa através do WhatsApp 971021493. 971021493. Fala, galera de hoje. Na sua opinião, qual a goleada mais marcante aplicada pela Ponte Preta no século atual, né? Começou em 2001. E na sua opinião, qual a goleada mais marcante aplicada pelo Guarani no século atual? Responda 971021493. 971021493. E hoje, esses são os temas. Mas hoje é dia 1º de abril, oficialmente considerado como o dia da mentira. Então, hoje tem aqui uma participação extra, um tema extra para você participar. Qual a maior mentira que você poderia destacar do futebol brasileiro? Não precisa ser só do futebol de Campinas. Pode ser do futebol brasileiro. Qual a maior mentira do futebol? Pode ser um resultado estranho que você tenha visto. Pode ser uma contratação mentirosa que a princípio poderia ser uma grande contratação, mas se configurou numa grande mentira. Enfim, qual a maior mentira do futebol? 971021493. Não tem nada a ver com os temas do programa, mas como hoje é o dia da mentira, vai essa aí para você participar também. As pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte está próxima de oficializar mais 3 reforços para a sequência da temporada. O goleiro William Asman, o lateral esquerdo Zé Mário e o atacante Matheus Regis já foram integrados ao elenco e devem ser anunciados nos próximos dias. Diretoria prioriza a lateral direita e meio-campo para fechar o ciclo de contratações. Até o momento,
Entre anúncios e acertos encaminhados, a Ponte conta com 8 novidades. O goleiro William Asman, os zagueiros Joilson e Sérgio Rafael, o lateral esquerdo Zé Mário, os volantes Dudu Vieira e Lucas Bochecha, além dos atacantes Matheus Regis e Everton Brito. Com novos reforços, Ponte aumenta a concorrência na zaga e acirra disputa por vaga na equipe titular. Macaca reforça sistema defensivo com Joilson, ex-Água Santa, e espera a final do Carioca para anunciar o Sérgio Rafael, que pertence ao Nova Iguaçu. Foi o primeiro jogo e agora tem o jogo da volta no próximo final de semana. O setor está inchado e faz a diretoria estudar saídas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Dia de chocolate. Relembre goleadas marcantes da Ponte Preta. Pautas do Guarani. Com a renovação encaminhada de Lucas Adel, além das permanências de Léo Santos, Rayan e Pedro Henrique, Bugre espera fechar com mais um zagueiro. Preferência é por um nome experiente, como no caso de Emerson Santos, ex-Palmeiras e que estava na Inter de Limeira. Jogador atua em mais de uma posição, foi um dos destaques do Leão Limeirense no estadual e interessa ao Bugre para a disputa da Série B. Outro caminho analisado pelo Departamento de Futebol bugrino é buscar um zagueiro com potencial em ascensão, como no caso Lucas Ribeiro do Ceará, ou Beleze do Atlético Paranaense. Diretoria também acelera buscas por novo lateral esquerdo. Bugre tem negociações em andamento com Jefferson, que atualmente defende o Juventude no Campeonato Gaúcho. Gabriel Santos recebe sondagem do Náutico, mas deve permanecer no Brinco de Ouro. Timbu fez contato pelo atleta de 25 anos, mas recebeu inicialmente uma negativa por parte do próprio jogador. Inauguração do novo Marco Zero nos 113 anos do Guarani. Em homenagem da Prefeitura de Campinas, o Bugre vai inaugurar um novo Marco Zero da fundação do clube. Nesta terça, amanhã, às 12 horas, na tradicional Praça Carlos Gomes. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Dia de chocolate. Relembre goleadas marcantes do Guarani. E tem também as pautas do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Santos e Neymar conversam por volta do astro ao clube em 2025, antes da Copa do Mundo. Diretoria do Peixe e atleta estão alinhando, melhor dizendo, em conjunto, o retorno para a próxima temporada. Também pensando no período pré-Copa. Para se manter na mira da seleção, Neymar quer estar ativo no futebol brasileiro, com exposição semanal, sendo o holofote do time e praticando um futebol mais leve, sem pressão. Notícia 2. Com o título da Taça Rio de 2024 conquistado neste domingo, o Botafogo garantiu vaga na Copa do Brasil na próxima temporada. Até o momento, 53 clubes confirmaram participação na competição nacional em 2025. Entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a única que ainda não teve a sua participação confirmada na edição do próximo ano, por ter sido, claro,
eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Notícia 3. Depois de marcar 40 pontos e bater seu recorde pessoal de bolas em 3 bolas de 3, arremessos de 3 na NBA, LeBron James admitiu que está perto da aposentadoria após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets. O craque de 39 anos afirmou que não falta muito para encerrar a carreira. Abre aspas. Não me resta muito tempo. Fecha aspas. 17:11. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e produtiva para todo mundo, sempre agradecendo o carinho da sua audiência. E vamos ao Fala Galera, né? Não é que é complicado, mas é muito pessoal isso, né? Cada jogo, vocês vão entender já por que eu estou colocando isso. O que é mais marcante para cada torcida? Estamos falando de goleada. E a pergunta do Fala Galera é a seguinte, ela é a mesma para os dois times ou para as duas torcidas. Na sua opinião, qual a goleada mais marcante aplicada pela Ponte no século atual? E vale também para o Guarani. Nesse tempo todo que eu estou em Campinas, eu aprendi muitas coisas, mas algo que as torcidas não abrem mão é derrotar o seu maior rival. No caso do Guarani, a Ponte, no caso da Ponte, o Guarani. Nada é mais importante para as duas torcidas. Há controvérsias, mas eu sou obrigado a concordar. Então, se eu não estiver enganado, que as pessoas me corrijam se eu estiver errado, mas no caso da Ponte, eu me lembro de uns 3-0 que a Ponte colocou dentro do brinco. Guarani 0, Ponte 3. O técnico da Ponte era o Gilson Kleina. Nesse jogo, Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que o Cajá fez 2 gols nesse jogo. Foi 3-0 para a Ponte. Eu acho que essa é uma partida muito emblemática. Pelo placar e pelo fato de estar no brinco. E a Ponte venceu por 3-0. E a mesma coisa vale para o Guarani. Que no Campeonato Paulista, se eu não estou enganado, no tempo do Daniel Paulista, 2022, acho que é isso. O Guarani colocou, mas aí no brinco também. Guarani 3, Ponte 0. O técnico era o Daniel Paulista. Acho que o Lucão do Break fez gol também. E o Guarani no Campeonato Paulista fez 3-0 na Ponte. Então, para equilibrar essas duas coisas, são partidas que eu trabalhei, são partidas que eu me lembro. Eu não sei se eu trabalhei nas duas, mas eu acompanhei por razão óbvia. Então, um 3-0 no Campeonato Brasileiro da Ponte contra o Guarani dentro do brinco, 2011, se eu não estou enganado, e 2022, Campeonato Paulista, técnico. Na época do Brasileiro, o técnico da Ponte era o Gilson Kleina. E no caso do Guarani, o técnico do Guarani era o Daniel Paulista, isso eu me lembro bem. E o Guarani fez 3-0 da Ponte. Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que isso se aproxima muito do sentimento do torcedor. Então essa é a minha opinião em relação à pergunta do dia. Para o Fala Galera, Carlos Batista. E vai pensando também aí, CH, hoje estamos aqui com um tema extra. Qual a maior mentira do futebol? Hoje é dia 1º de abril. E aí no decorrer do programa você pode, falar, na sua opinião, qual foi a maior mentira do futebol brasileiro. Aí não é só Campinas. Aí é futebol brasileiro. Tá bom, CH? Tá combinado. E são 17h15, Gabriel Ribeiro. Na mesa de áudio, garante o som que vai pro FM 85,7. Aqui direto do estúdio digital da Rádio Bandeirantes. E também Lucas Pessoa, no Switcher, ele garante a imagem que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais de 33 mil assinantes no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado a todos. E se você ainda não é assinante, seja, é de graça, não paga nada e é muito legal tê-lo conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que também está nos aplicativos, muito obrigado pela audiência. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Semana da Construção Civil na Loja do Mecânico. Confira! Furadeira parafusadeira Impacto, 2 baterias e maleta Bosch, R$ 899,90. Jogo chaves de fenda Philips e Pitt 100 peças Forte G, R$ 139,90. Ofertas válidas até 7 de abril. Loja do Mecânico. Em Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba e Sorocaba. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telhanorte. Confira as ofertas. Porcelanato Biancogres 83 por 83, 69,90 metro quadrado. Torneira para lavatório alterna 399,90. Tinta coral acrílica rende muito. Branca 20 litros 369,90. Ofertas válidas até 3 de abril e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Fim de mês imbatível é na Telhanorte. Vem! Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 20 minutos em Campinas. Mande para cá sua participação, os temas do dia, sobre qual a goleada mais marcante do seu time. Você que torce para o Guarani ou torce para a Ponte. E também, se quiser participar do tema extra, a maior mentira do futebol brasileiro.
Porque hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Então, qual, na sua opinião, a maior mentira do futebol brasileiro? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio curto, por favor. E mensagem curta também. Assim dá tempo de colocar o maior número possível de participantes. Mande para cá 97102-1493. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17:22, ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde pessoal da Rádio Bandeirantes. Quem fala é o Alan Cangiani. Batistão, eu tô tentando acompanhar o programa de vocês pelo aplicativo Band Rádios e não tá abrindo. As duas outras opções de São Paulo e Porto Alegre tá funcionando normal. Só de Campinas não tá funcionando e eu tô tendo de acompanhar vocês pelo YouTube. Dá uma olhadinha aí pra gente aí, Batistão. Um abraço, boa semana pra gente. Abraço, muito obrigado. Já encaminhado essa questão, né? Encaminhada a questão para o departamento de TI, que já está trabalhando para resolver o problema, tá bom? Mas muito obrigado por avisar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigo da Band. Aqui quem fala é Pedro Paulo, de Campinas. Espero que vocês tenham tido uma ótima e abençoada Páscoa. Tudo de bom para vocês. E a maior mentira do futebol é dizer que o Palmeiras tem Mundial. Absurdo, né? Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Flávio Gaúcho, voltando de novo aqui de Itu para Campinas e participando aí. Primeiro um abraço a todo mundo, todo o pessoal que está ouvindo aí, um abençoado final de dia, né, para todos. Mas tchê, para mim é o seguinte, a maior mentira que tem no futebol brasileiro é ouvir aquele papo, somos os melhores do mundo, é o melhor futebol do mundo. Gente, vamos acordar, né? Está 2024, né? Não estamos lá mais em 1900 e Guaraná com rolha. Então, para mim, essa é a maior mentira e uma das coisas que mais atrapalham o nosso futebol é essa coisa de supervalorizar uma coisa que não é verdadeira. Já fomos um dia, hoje não somos, estamos muito longe. Então, para mim, essa é a maior mentira, que somos o maior futebol do mundo, não sei o quê. É isso aí, um abraço, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, igualmente, tchê. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Paulinho do Costa Silva. Mas essa daí da mentira, a maior mentira do futebol é fácil explicar, né? Isso aí já tá na cara. Eu acho que alguns outros ouvintes irão comentar isso daí. E creio que os comentaristas também vão dar razão para mim. Foi a vitória da Argentina de 6-0 sobre o Peru em 1978, dia 21 de junho. Isso aí foi uma comédia, né? Os cofres do Peru devem ter enchido, hein, Batista? Valeu, obrigado, um abraço a todos. Daqui a pouco mais mensagens de áudio, agora mensagens de texto. Boa tarde, a maior goleada que me marcou muito foi 8-1
na Ponte, 8-1 da Ponte na Ferroviária. Henrique Santa Genebra. E a maior mentira é o Neymar no Santos em 2025. É isso aí, né? O Neymar, ele comentou lá na Vila, ele esteve lá na Vila, por ocasião do jogo de ontem contra o Palmeiras. E teria comentado que tem o desejo de jogar no Santos em 2025. O contrato dele vai vencer no meio do ano, né? No meio do ano de 2025. Ele vai ficar sem contrato no time da Arábia. E aí estaria montando um projeto para jogar no Santos. Mas o ouvinte está dizendo que essa é a maior mentira do futebol. Batista e grande equipe Band. Por aqui o aplicativo Band está normal. Sempre utilizo junto com uma caixa de som Bluetooth. Abraço, Neto. Macaco Vingador. Principado de Valinhos. Gostei disso, hein? Principado de Valinhos. Abraço para você e para todos aí de Valinhos. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco mais mensagens de texto também. 17h27 em Campinas. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira. T-Cross com bônus de até 16 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Nivus com bônus de até 12 mil, taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil e Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Itaús Highline com bônus de 18 mil, ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a sua grande chance de conquistar o seu Volks 0 km ainda hoje, com ofertas limitadas. Vá até a loja Germânica mais próxima de você, faça um test drive ou então você pode acessar para saber mais. germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes. 17h29, informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca tá nesta preparação, né? Visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Está perto de confirmar mais 3 reforços para a sequência da temporada. Aliás, a Ponte tem investido bastante, né? Tem quase que renovado aí um time titular para a sequência da competição ou a sequência da temporada com a próxima competição. 3 jogadores já estão integrados ao elenco, estão treinando inclusive e devem ser anunciados nos próximos dias. O goleiro William Asman, o lateral esquerdo Zé Mário e o atacante Matheus Regis. Zé Mário e Matheus Regis chegam aí com a condição de serem titulares, né? Até porque fizeram boa participação no último Campeonato Paulista. Zé Mário defendendo a Inter de Limeira e o Matheus Regis, que estava no São Bernardo. Eles se juntam a outros acertos que a Ponte fez, 8 novidades ao todo, né? Contando com os jogadores que deverão ser anunciados de forma oficial nos próximos dias. Ponte Preta reforçando o time com o goleiro William, os zagueiros Joilson e Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, que tem um pré-contrato com a Ponte Preta, está defendendo Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. O lateral esquerdo Zé Mário, os volantes Dudu Vieira e Lucas Bochecha, além dos atacantes Matheus Regis e Everton Brito.
Claro que dá mais opções para o técnico Brigatti na montagem do time, mas aumenta também a concorrência, né? Traz uma dor de cabeça saudável para o treinador pontepretano para escolher as melhores opções, os melhores jogadores para mandar a campo já na primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Coritiba. Nesta segunda-feira, Batista, o presidente da Ponte, o Marco Antônio Erbelin, esteve lá na sede da Federação Paulista de Futebol. O assunto referente à Série B do Campeonato Brasileiro, detalhes relacionados à competição, representantes de todos os clubes paulistas que vão disputar a Série B estiveram nesta reunião. No encontro, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, recebeu aí o dirigente da Ponte e também os demais representantes para dar uma força, né, para reforçar o apoio aí às condições por parte da Federação Paulista para que as equipes possam fazer uma boa disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato difícil, né? Campeonato complicado, começa no fim de semana do dia 21 de abril. É a Ponte Preta treinando, se reforçando, pensando na Série B do Campeonato Nacional. Batistão. 17h31, tem um recado importante para você da Telha Norte. Alô, você que é de Campinas e também da região. Ainda dá tempo de aproveitar o fim de mês imbatível da Telha Norte para economizar na sua obra ou reforma. Confira as ofertas. Porcelanato Bianco-Grés Calacata 83 por 83, R$ 69,90 o metro quadrado. Torneira alterna, monocromado, lavatório, M-Line, mesa, bica alta, cromado, R$ 399,90. Tinta coral acrílica rende muito, branca, fosca, 20 litros, R$ 369,90. Essas ofertas e muitas outras são válidas até o dia 3 de abril. Então, a Telha Norte te espera para aproveitar também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte de Campinas na Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Quer saber mais? Então acesse o site telhanorte.com.br. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. 17h33 em Campinas. Bem, vamos falar da Ponte Preta. Hoje foi aberta a janela extra e vai até o dia 19. É o seguinte, existem duas janelas oficiais. Uma janela que terminou no dia 7 de março e uma outra que será aberta lá em julho. Então, a CBF abriu essa janela para acomodar jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais, que disputaram ou estão disputando campeonatos estaduais. Essa janela abriu hoje e vai até o dia 19. Ela só serve para jogadores que estavam disputando ou ainda estão disputando os campeonatos estaduais. Então, a Ponte, por exemplo, está numa situação como essa, né? O caso do zagueiro lá do Nova Iguaçu, que está na final do Campeonato Carioca. Ainda falta um jogo para terminar o Campeonato Carioca, tal qual aqui o Campeonato Paulista, que também está faltando uma partida entre Santos e Palmeiras. Mas e aí, CH, qual que é a sua expectativa? Quantos jogadores, quais posições que você acredita que a Ponte vai aproveitar essa janela extra para inscrever jogadores que estão disputando o estadual em CH? Bom, vamos imaginar que eu tivesse o poder de decisão. Eu vou desconsiderar tudo que já foi apresentado e o que eu faria para o torcedor entender. Por que eu acho que precisa de mais de 10 jogadores? Porque a Ponte jogou um Campeonato Paulista, que é um período curto, com um elenco muito reduzido.
Para você disputar um campeonato brasileiro de 38 rodadas, você precisa ter elenco. Mas não é elenco com qualquer jogador. Você precisa ter um grupo com pelo menos jogadores em todas as posições disputando vaga. Não é ter um jogador titular e um garoto. Não que o garoto não tenha que ser considerado, mas cara pronto para jogar. Ou pelo menos confiável. Então a Ponte, o goleiro eu não contrataria. Eu acho que tem o Pedrão e tem aí os outros meninos. Eu não teria contratado o goleiro. Aliás, não é tese minha só não. O Gleger também não teria contratado. Nada contra quem contratou e quem foi contratado. Nada contra. Mas a Ponte precisa de laterais. A Ponte precisa de zagueiros. Eu não estou considerando aqueles que já foram contratados ou que estão encaminhados, porque essa foi a pergunta. No meio, a Ponte perdeu 3 jogadores. Volante, primeiro volante, segundo volante. Precisa de um reserva para o Elvis, por exemplo. Precisa. No ataque, precisa de gente também. O Gé vai ficar, vai embora? Como é que vai ficar essa situação? Então perceba, eu praticamente falei de todas as posições. Então é no mínimo 10 a 12 jogadores a Ponte precisa para atravessar 38 rodadas. É diferente o Campeonato Brasileiro. Não só o período, mas também é diferente na qualidade técnica ou na exigência técnica. Eu acho o Campeonato Brasileiro, por exemplo, mais difícil do que o Campeonato Paulista. Tem gente que acha que é igual. Você indo bem no Campeonato Paulista, isso é prenúncio de bom Campeonato Brasileiro. Eu não concordo com isso. O campeonato, a fórmula de disputa é diferente, a situação é diferente, e tem um outro aspecto que todas as vezes que eu puder eu vou tocar nesse assunto. O jogador e a posição mais importante de todas as posições em relação a todos os nomes é o salário em dia. Se não passar esse período organizado financeiramente, você pode contratar quem você quiser que você vai lá para baixo. Não é, mas é questão de ser, por exemplo, sei lá, mercenário, que algumas pessoas acham isso, né? Algumas pessoas acham que o jogador tem que atuar por amor à camisa. Eu também acho isso, mas ele precisa primeiro ter amor pela família dele. É por isso que ele trabalha, atleta profissional. Então, você pode respeitar o clube, eu acho que tem que respeitar, não pode jogar só por dinheiro, também acho, mas minimamente o clube tem que ter uma organização financeira para não passar 2, 3, 4 meses sem pagar salário para atleta. Isso diminuiu muito no futebol num todo, mas ainda existe. Então, isso é o fator 0, não é o fator 1 em prioridades, 0. Clube organizado, então por isso que tem que contratar jogador dentro de um planejamento financeiro que o clube possa cumprir, possa honrar. Esse é o primeiro aspecto. Agora, em cima de tudo isso, existe a necessidade que o campeonato exige. Não dá para disputar o campeonato com o elenco que disputou o Campeonato Paulista. Não dá. Não dá. Isso é opinião minha. A Ponte só fez 17 pontos no campeonato porque ela pontualmente fez 6 pontos improváveis contra 2 grandes. Corinthians e São Paulo. Nem vou falar do restante. Senão estava brigando até a última rodada para não cair. É assim que eu penso. Então, não foi só sorte, foi competência do grupo, foi competência pontual nessas partidas, por exemplo. Existiram outras. Então, isso é muito importante, a torcida ter consciência. Não é criticar aquilo que está sendo feito. É planejar para que não passe aperto. Para que, pelo menos ou minimamente, dispute-se um campeonato ali na zona intermediária, no mínimo. Agora, se não tiver elenco, se não pagar salário em dia, não tiver o clube organizado, vai sofrer da primeira até 38ª rodada. Estou falando de sofrer para se manter. E não é isso que a gente deseja para o futebol de Campinas. A Ponte está trazendo agora, dando um passo à frente, algo que eu gosto. São jogadores, não tem perna de pau, daqueles que já foram apresentados e daqueles que estão sendo especulados. E todos os jogadores estão em ritmo de competição. Não tem jogador encostado, jogador sem
Os caras estavam jogando ou estão jogando. Isso eu acho positivo. Significa que vai dar certo? Não, não significa. Tem jogador que você pinça lá da 4ª divisão e está parado há 3 meses que funciona. Tem jogador que está disputando o final do Campeonato Carioca, por exemplo, o Gaúcho, ou o Campeonato Paulista. Vamos imaginar que tem um jogador lá do Santos ou do Palmeiras que não vai ser aproveitado e a Ponte vai pinçar e contratar. O cara está em ritmo de jogo, de alguma maneira, ou está treinando. Também não quer dizer que funcione. Ou não quer dizer... Entendeu? Então não é uma ciência exata. Tudo isso é no campo teórico. Dentro da realidade, do conceito, da verdade dos caras que comandam a Ponte, esses jogadores estão sendo os escolhidos pela deficiência do grupo e porque eles, de alguma maneira, chamaram a atenção do mercado. Isso. Tudo no campo teórico. Agora, na verdade, nós só vamos ter certeza quando começar o campeonato. Não tem jeito de... Tem a expectativa. A expectativa é, pelo menos, regular. Agora é um campeonato extremamente complicado, cheio de armadilhas. Tem time aí investindo os tufos de grana. Veja o Santos, encarando o Palmeiras, o segundo mais caro e melhor, na minha concepção, elenco do país. Estou falando do Campeonato Paulista. O único time, na minha opinião, que rivaliza em condição técnica de igualdade, ou quase assim, o Flamengo é o Palmeiras. E o Santos, quem assistiu o jogo ontem, que vai disputar a Série B, ganhou e jogou um belo primeiro tempo. Poderia ter feito um gol. Fez o gol no segundo tempo. O Palmeiras melhorou no segundo, mas eu não esperava que o Santos encarasse a partida de ontem como encarou. Está tudo em aberto. Santos que vai disputar a Série B. Como o Sport, como o Coritiba, como o Ceará. Tem uma série de times aí que estão fazendo muito mais investimento do que os times de Campinas. Também não significa sucesso. Veja o Ceará o ano passado. Veja o Sport do Recife. Gastaram muito mais do que os clubes de Campinas e ficaram na Série B. Então, cuidado. Eu acho que os times de Campinas estão tendo bastante responsabilidade. A escolha se será positiva ou não, assertiva ou um equívoco, só o tempo vai dizer. A velocidade que as coisas estão acontecendo na Ponte está maior do que a velocidade que está acontecendo no Guarani. Mas isso na prática não significa muita coisa. No caso da Ponte, parece que as coisas estão se encaixando, mas não é sinônimo de coisa positiva, é indicativo que as coisas podem funcionar. Indicativo. Apenas isso. Agora, número de jogadores, Batista, isso tem uma coisa, está diretamente ligada no que pretende a Ponte no campeonato, do que imagina e enxerga na verdade dele do comando técnico que é o Brigatti. Então, tem jogadores que a gente questiona, por exemplo, que ele está extremamente satisfeito. E tem outras posições que a gente coloca acha que está tranquilo e ele acha que está faltando. Por exemplo, eu não sei dizer se esse jeito de jogar com 3 zagueiros ou um 3-5-2, se ele vai continuar no Campeonato Brasileiro. Ou ele vai, pelo tempo que tem, até acredito que isso seja possível de realizar, ele tenha, porque agora ele tem mais tempo, o campeonato é mais longo, 2 maneiras de jogar mais definidas. 3 zagueiros, 2 zagueiros, um 4-3-3, um 4-5-1, um 4-2-3-1. Não sei o que ele está pensando. E isso é importante até para as escolhas das peças que podem chegar. Olha, eu estou precisando de mais um lateral esquerdo, eu estou precisando de um meia, eu tenho um meia canhoto, eu preciso de um destro. Eu preciso de um atacante de beirada rápido do lado direito, porque o do lado esquerdo está satisfeito. Preciso de mais um centroavante, que não seja pivôzão, seja mais móvel. Eu não sei o que o João está pensando. Nós temos a nossa verdade, mas o que vale de verdade é o que eles pensam lá no clube. O que eles pretendem, o que eles estão planejando e o que eles têm de grana para poder ir ao mercado e contratar. Eu penso mais ou menos por aí, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde.
Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Fala, galera, hoje aqui falando de goleadas importantes, né? Goleadas marcantes, mas só no século XXI, né? De 2001 para cá. Eu me lembro aqui, por exemplo, de um jogo interessante e importante da Ponte, quando ela acabou voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ela fez no dia... Foi em 2011. 2011. O ano é 2011. 4-1 no ABC. E a Ponte tomou o primeiro gol e depois virou. E carimbou a volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 5 anos. A Ponte tinha caído exatamente em 2006. Então, uma volta com goleada de 4-1 e dentro do século, né? Tem uma aqui de 5-1 no Palmeiras, mas é 2000, ainda é século XX, que o Washington deitou e rolou, Copa João Avelange. Mas dentro do século, essa de 2011, final do ano, a Ponte fez 4-1 no ABC e foi de virada, e esse resultado rendeu a Ponte a volta à elite do futebol brasileiro, da Série B, voltando para a Série A. E tem a do Guarani, voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, depois de ter perdido aquele jogo lá no Nordeste para o Asa. Guarani em Campinas, foi o Asa, né, Batista? Que o Guarani precisava fazer um monte e fez. Tomou lá de 3-1 ou de 4-1 e reverteu esse em Campinas. Esse é o Asa, né? Esse foi o jogo do acesso. Do acesso. Perdeu de 4-1 e depois ganhou aqui de 3-0. Tinha que fazer 3 de diferença e fez. Essa goleada... Aí depois teve a partida título contra o ABC. Já era o título. Aí era para ir para a final. Sim. Porque depois Guarani enfrentou o Boa na partida final. E esse jogo contra o ABC que o Guarani goleou, ele também tinha que reverter. O curioso desse campeonato é que ele reverteu com goleadas 2 partidas, uma de acesso e depois a outra para disputar a final, e depois perdeu a final da Série C para o Boa lá em Varginha. Eu acho que a do acesso para mim é mais importante, quando o Guarani reverte uma desvantagem muito grande de 3-1 lá contra o Asa, e aqui faz 3-0. 3-0 e subiu. Para mim, no século XXI... O ABC, o Guarani perdeu de 4-0 e depois, aqui no Brinco, venceu por 6-0. Mas aí foi para ir para a final, já tinha subido. Aí já era uma espécie de um quadrangular final, né? Mas o do acesso no mesmo ano foi contra o Asa, 3-0. Então eu fico com essa daí. 3-0 valeu acesso e a Ponte 4-1 para cima do ABC também valeu acesso em 2011. Ambas já no século XXI, já depois de 2001, né? Então eu acho que são as mais marcantes. Com relação à maior mentira, tem muitas, né? Mas eu acho que aquela Não, mas foto... segura aí, ô Tigrão, essa da mentira, segura um pouquinho aí. Daqui a pouco, mais pra frente, aí você coloca aí a sua opinião da pauta extra, pode ser? Pode, mas e se eu esquecer? Não é possível. Não vai... É sempre um risco, né? O negócio é o seguinte, quando vem... Aproveita. Você sabe que soda adiada é soda perdida, né? O refrigerante, né? Você tá com uma sede grande e o cara traz uma soda geladinha, põe no seu colo assim e fala assim, toma. Aí você fala, não sei se eu vou fazer isso agora, não. Não tomou a soda na hora, adiou a soda, soda adiada é soda perdida. Se eu fosse o seu, eu pegava já, hein? Daqui a pouco, Tigrão, daqui a pouco a pauta extra. A pauta extra no programa de hoje hoje é dia 1º de abril, então qual, na sua opinião, a maior mentira do futebol brasileiro? Aí não é Campinas, é o futebol brasileiro como um todo.
97102-1493. 97102-1493. Participe, mande mensagens de áudio curto e também mensagens de texto, um texto curto também. Frangos crocantes Seara, a linha mais completa de frangos crocantes, feitos 100% frango e muito suculento. Irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, filé de frango à milanesa, coxinha da asa, isca de frango levemente apimentada e tradicional, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara Gourmet? É condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez, é saborosa e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17h52, Esporte em Debate. Hoje até às 7h30, hein? Até às 19h30. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô, Batista, oi. A maior goleada pra mim da Ponte foi Ponte Preta 5, Palmeiras 1 na Copa João Avelange. Então aqui é o Michael e a maior goleada pra mim foi Ponte Preta 5, Palmeiras 1 na Copa João Avelange. Batista, um abraço, Batista. Grande abraço. Aê, Michael Silvério participando do programa. Um beijo aí no seu coração. Fala, Batista, nos 3-0. O destaque do jogo foi Eliandro. Marcou 2 vezes e teve gol do Leandro Amaro. No 6-0, também teve gol do Leandro Amaro. 3 do Fumagalli, Alex Santana e Pipico. Fizeram os outros. Eu estava nos 2 jogos. Abraços, Felipe do Bonfim. Abraço para você, Felipe. Ele está se referindo, claro, aos 2 jogos citados do Guarani pelo Tigrão no comentário da maior goleada do Guarani. Ouvinte participando conosco, mensagem de texto. Boa tarde, Batista. Aqui o aplicativo está funcionando sim. Preciso ver se não estão tentando aí pelo link do AM. Abraço, Paulo Jacumã, Conde, na Paraíba. Se for pelo AM, aí realmente não está funcionando, né? Porque a Bandeirantes Campinas não transmite mais em AM. Somente no FM, faixa estendida 85,7, ou então pelos aplicativos. Tuta, o ponta esquerda, o melhor ponta de todos os tempos. Ia até a linha de fundo e jogava a bola no fundo da rede. KKKKK. Ele todas as vezes jogava a bola na Princesa do Oeste ou lá em cima das linhas do trem. Paulo. Abraço, Paulo, muito obrigado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, tudo bem? Uma pergunta. O aniversário do Guarani, ele é no dia 2 ou ele é no dia 1? Né? Existe essa dúvida. Que foi alterado do dia 1 para o dia 2 para que cessassem as brincadeiras, as doações. Mas parece que não adiantou, a troca da data. O que acontece é justamente isso, né? O que dizem é que foi fundado no dia 1º, mas foi registrado no dia 2. Então, o que vale é o registro, o dia que registrou. Então não interessa quando que conversou, quando que se esquematizou, quando que pensou. O que vale é o registro.
Antigamente acontecia muito isso, né? Nascia uma criança, mas morava longe da cidade, não tinha condução, ia registrar 2 meses depois. E aí ficava o que valia era o registro. Roger Milá tem uma situação como essa, né? O Roger Milá, que jogou Copa do Mundo e tal, ele teve uma situação como essa. Ele disse que ele foi registrado 5 anos depois que ele efetivamente nasceu. Nasceu numa aldeia, alguma coisa parecida com isso, e só deu para registrar 5 anos depois. Graças a Deus, o tempo passou, as coisas evoluíram e hoje praticamente não existe mais isso. Com exceção dos rincões do país, né, locais ermos, principalmente população ribeirinha, que tem essa dificuldade. Mas na imensa maioria dá para registrar no dia que nasceu. Respondendo objetivamente, Guarani foi registrado no dia 2, então a data de fundação é no dia 2. E, aliás, amanhã vai acontecer a inauguração do Marco Zero. Guarani colocou lá um totem, né, de Marco Zero em 1982, na Praça Carlos Gomes, ponto de convergência entre a Rua Conceição e a Avenida Irmã Serafina, região central de Campinas. Lá em 1982, com a presença dos fundadores Vicente Matalo e Pompeu de Vito, além, claro, de torcedores que lá compareceram também. E aí foi colocado, até a homenagem foi feita pela Taba, torcedores do Guarani, né? Taba. E aí foi colocado lá essa placa de fundação. Mas acontece que o totem foi depredado, vândalos depredaram o totem. E agora um novo totem será instalado lá na Praça Carlos Gomes. Isso vai ocorrer amanhã, às 12 horas, com a presença do Vladimir Catarino, nosso repórter, e também o nosso cinegrafista, o Pedro Sardelli. Então amanhã, você, se quiser, pode assistir o programa Os Donos da Bola ao meio-dia na tela da Band, do meio-dia até 13h. Você vai acompanhar ao vivo o momento da inauguração, com a presença do prefeito municipal de Campinas, Dário Saad, e também representantes da Câmara Municipal e, claro, né, dirigentes do Guarani e torcedores. Vocês, torcedores do Guarani, estão convidados para comparecerem. Isso aqui foi um pedido do vereador Edivaldo Cabelo e teve a aprovação do prefeito municipal de Campinas e, portanto, amanhã um novo totem será colocado lá na Praça Carlos Gomes. Pois não, Tigrão? Isso. E para quem não sabe, por que na Praça Carlos Gomes e não numa outra praça qualquer, no Largo do Rosário, por exemplo? Porque os meninos fundadores do Guarani, em 1911, se reuniram ali naquele local. E ali idealizaram fundar um clube, fundar um novo time de futebol, um clube, primeiro um time, né? Um time de rua, um time pequeno, um time amador, um time que ia juntar os amigos. E dali para frente a coisa foi levada muito a sério e atas foram feitas, documentação, farta documentação existe a respeito da data, e aí foi fundado. Mas a reunião inicial foi exatamente ali. Como, por exemplo, o Corinthians, em 1910, a reunião foi à luz, com iluminação de lampião, no Brás, em São Paulo, né? Uma reunião no Brás, ali já no caminho de onde é hoje o Parque São Jorge, já ali começando a zona leste de São Paulo. No caso da ponte, foi sobre uma ponte da estrada de ferro da época, ali próximo
de onde é a escola Senai, ali na Rua Abolição, um pouco antes. Tem uma ponte ali, que era preta, pichada, com material impermeabilizante, né? Tem um nome comercial chamado Neutrox hoje, mas é piche, basicamente é isso. Então ela era impermeabilizada, ali os morões que sustentavam a ponte da estrada de ferro, para impedir que a madeira fosse deteriorada, né? É uma conservação, esse material preto. E são muitas histórias. E você acabou de dizer, praça na região central de Campinas, e realmente é a região central, mas dentro do mapa cartográfico da cidade, da avenida para cima, ali da Irmã Serafina para frente, e quando você vem pela Conceição, você atravessa a Irmã Serafina e já está dentro da praça. E é ali, nessa esquina, na confluência das duas avenidas mais, já no perímetro da praça, é que vai ser colocado o tótem. E dali, atravessando a Irmã Serafina, subindo, já é Cambuí. Então o tótem do Guarani estará, tecnicamente falando, pelo endereço correto, na Praça Carlos Gomes, confluência da Rua Conceição com a Avenida Irmã Serafina, no bairro do Cambuí, por metros, apenas por metros. Se está do outro lado da Irmã Serafina, é centro. Está do lado, já depois dela atravessada, subindo a Conceição, ou subindo a General Osório, ou a Benjamin Constant, qualquer uma delas. Atravessou a Irmã Serafina, ou a Anchieta, que é um complemento, né, que é uma continuação da Irmã Serafina, já é Cambuí. Tigrão também é cultura bairrística, Batista. Tá certo, é isso aí, 18h02 em Campinas. Até destacando aqui o nome dos fundadores. 11 deles eram italianos ou filhos de italianos e apenas um era de descendência alemã. Vicente Matalo, Antônio De Luca, Pompeu de Vito, Romeu Antônio De Vito, Ângelo Panatone, José Trani, Luiz Bertoni, José Giardini, Miguel Greco, Júlio Palmieri, Hernani Filippo Matalo e Alfredo Seifert Jacob Júnior. Portanto, 11 deles filhos de italianos, né? E apenas um aqui com a descendência alemã, Alfredo Seifert Jaboboy Júnior. Não Jacob, Jaboboy Júnior. E esse Panatone aí é da árvore do Renato Silva lá atrás, né? O Renato que faz tanta falta. Ele foi dar uma incrementada, falar árvore genealógica, e ele, na hora ali, ele tentou incrementar. E o Renato era um locutor popular, né? E aí saiu ginecológica, mas árvore genealógica, esse Panatone aí é da família do Xandico. Xandico, seu amigo, tanta parceria com a gente comercial, Xandico, ex-Persona Veículos, lembra? 2 lojas espetaculares e tal, Xandico, amigo da gente, e incrível, né? É da família dele, Panatone, um dos fundadores do Guarani, e o Xandico é Ponte Pretano Roxo. É isso aí, e tá dizendo aqui o ouvinte, local exato da reunião de fundação foi na esquina, entre as duas ruas, Conceição e Anchieta. Porém, o tótem foi colocado na praça local onde ficaria imortalizado. Essa informação é do historiador, integrante da Taba, Fernando Pereira. Então, o local exato da fundação é exatamente na confluência das ruas, ou da Rua Conceição com a Avenida Anchieta. E o tótem foi colocado na praça, local onde ficaria imortalizado, né? Por isso que foi escolhida a praça. Até porque na época, né, dava para fazer reunião, todo mundo sentado na rua, né? Não passava nenhum carro, né? Nenhum carro, eventualmente uma charrete, alguma coisa do tipo. Então dava para fazer reunião. Hoje não dá para pôr tótem na esquina e na rua, porque os carros vão derrubar o tótem. Então você tem que puxar um pouquinho para dentro da praça. Tá certo ou tá errado?
Diria senhorzinho Malta, né? Tô certo ou tô errado? E aí balançava as pulseiras. 18h05, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira para destacar que ontem, pelo primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, o Santos, gol de Otero de cabeça, venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. O jogo decisivo ocorrerá no próximo domingo às 18 horas no Allianz Parque. O Santos joga pelo empate para conquistar o título. O Palmeiras precisa de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de 2 gols para conquistar o tricampeonato. Já pelo Campeonato Carioca, primeiro jogo da decisão, no Maracanã, mais comando do Nova Iguaçu, o Flamengo venceu pelo placar de 3-0. O jogo decisivo ocorre no domingo, às 17 horas. Pelo Campeonato Mineiro, tivemos o primeiro jogo da grande decisão, sendo realizado
e o empate por 2-2 entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O jogo da volta ocorrerá também no próximo fim de semana. Assim como no Bavi, Campeonato Baiano, vitória do Vitória de virada por 3-2 diante do Bahia. Eu destaco que nesta semana tem início a fase de grupos da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, com destaque amanhã para a estreia do Flamengo às 19 horas, jogando na Colômbia pelo Grupo E, diante da equipe do Milionários. Quem estreia amanhã também é o Grêmio, tricampeão, jogando fora de casa na altitude de La Paz contra o The Strongest. Amanhã também é dia de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. O Timão busca o título inédito, estreia fora de casa no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, diante do Racing às 9h30 da noite. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h11, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Siga mandando as suas mensagens. 971021493. Qual a goleada mais marcante do seu time? Você que é torcedor ou de Guarani Ponte ou Ponte Guarani. E hoje também tem aqui um tema extra. Como é dia 1º de abril, qual a maior mentira do futebol brasileiro? Os comentaristas também vão participar. Já eles vão falar, na opinião deles, qual a maior mentira do futebol. O meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. E atenção, você está querendo comprar um ventilador? Então aproveite a campanha de venda de ventiladores de parede da Sudeletro. 60 centímetros, bivolt, R$ 288. Só R$ 288. Promoção válida até quando durar o estoque. Compareça, vá até a Sudeletro. Ou então, se você preferir, dá uma verificada lá no site sudeletro.com.br. 18h14, ouvinte no ar. Fala Batista, equipe, que é Renato, Ponte Pretano. Rapaz, contar pra vocês o seguinte. Gostava muito de acompanhar um narrador aí de Campinas. Não vou citar o nome, né, pra não expor o profissional. Mesmo quando eu tava em casa assistindo pela TV, eu deixava o radinho ali baixo, né, por conta do delay, volume baixo, para poder, na hora do gol, aumentar o volume e escutar a narração dele. Uma narração aí muito marcante. E ele tinha o hábito na narração do gol dizer que o atacante estufou a rede e ela fez chuar. Mas um determinado jogo aí da Ponte, rapaz, eu assistindo o jogo pela TV, o radinho do lado,
Teve um bate-rebate ali, a bola foi entrando pra dentro do gol, bem devagar, a bola passou ali uns centímetros, ali foi o gol, mas não chegou nem perto da rede, velho. E aí eu aumentei o volume pra ouvir a narração dele. E vai pra lá e pra cá e vai fazer, bateu um golaço e a bola fez chuar. Não é possível, cara. Como que fez chuar? Essa bola não chegou nem perto da rede. Foi aí que eu tive a mesma sensação de quando eu descobri que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa não existe, hein? Pelo amor de Deus, hein, Batistão? Abraço. Tá certo, acontece, né? É que o que balançou a rede foi a perna, um bolo de jogadores. Não foi a bola. Aí depois, vendo em câmera lenta, vendo com a câmera por trás, aí fica muito mais fácil, não é verdade? Aí você vê detalhes que em tempo real não é possível ver. Então, depois é você verificando através da televisão, em slow motion, vendo com 3, 4 câmeras em ângulos diferentes, aí você verificou que a bola efetivamente não bateu na rede. Mas uma fração de segundos, um bolo de jogador caindo dentro da rede. A impressão que deu é que a bola tinha feito chuar, mas ela não fez especificamente nesse gol chuar. Você tem razão. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e pessoal da Bandeirantes. Maior mentira do futebol, né? Enquanto tudo era operado a favor do Corinthians aí recentemente, quando não tinha VAR, enfim. Eu lembro daquele fato do Inter de Porto Alegre, né? Foi o Márcio Rezende de Freitas, que eu nunca mais vou esquecer o nome desse cara na minha vida. Ele expulsou o Tinga e ainda não deu pênalti para o Inter de Porto Alegre naquela final. E a Ponte Preta, quantas vezes foi operada pelo Corinthians? A maior mentira do futebol se chama Corinthians, cara. A maior mentira do futebol foi um jogador chamado Kaiser. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Abraço, muito obrigado. Batista, a ponte que o Tigrão falou, o preto é que na época o trem que passava embaixo tinha a máquina a lenha. Por isso a parte de baixo ficava preto. Dorival, Jardim dos Oliveiras. Não. Podia ter fuligem sim da máquina e tal. Mas ela era protegida, isso daí já era, senão a madeira não aguentaria, né? Sustentar ali os trilhos em cima, tá? Era uma ponte com toras e tal, com vigas, né? Troncos, coisas do tipo, trabalhados, emparelhados, mas tinha uma composição química escura que é passada para evitar a corrosão ou para evitar a infiltração de água, esse tipo de coisa, para impermeabilizar a madeira. E ela fica preta, é por isso. Agora, a fumaça da locomotiva pode ter dado ali uma escurecidinha a mais e tal na madeira. Mas ela tinha esse tratamento contra umidade, para impermeabilizar a madeira. Eu sei porque eu estava lá, pô. Em 1900 eu já tinha 14 anos. Batista, em 78, Vicente Matalo tinha 86 anos. E pela TV, no estado do Rio de Janeiro, viu nosso Bugre ser campeão brasileiro. Infelizmente, faleceu em 83. E o seu corpo foi enterrado em Campinas. Verdade, é isso mesmo. Alô, amantes de churrasco! Vamos falar agora de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. A Mites Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço para você. Com os especialistas da Mites Beef na grelha, seu churrasco será inesquecível. Fale diretamente com o Denilson Alves. Denilson Alves é quem comanda a Mites Beef Casa de Carnes. Peça a ele dicas especiais como preparar um belo e saboroso churrasco.
ou até mesmo dicas para preparar aquela receita, né, para o dia a dia. E você ganha um desconto especial na sua próxima visita se você seguir no Instagram a Mites Bife. Então entra lá, @MitesBife Casa de Carnes, e aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19 32 94 7003. Visite a Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 18h20, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que vai viver, né, nesta terça-feira um dia e um momento muito especial, né? Que vai com certeza emocionar todos os torcedores bugrinos. Isso porque vai acontecer ao meio-dia na Praça Carlos Gomes a reinauguração do novo marco do Guarani. Substituição ao marco que lá existia, ele foi depredado em novembro e agora com a presença do prefeito Dário Saad e demais autoridades, o evento acontece nesta terça-feira às 12 horas. É homenagem ao Guarani, comemoração ao aniversário do Bugre. Todos os bugrinos estão convidados e com certeza estarão presentes lá para participar desta festa muito bonita que vai acontecer na Praça Carlos Gomes. Enquanto isso, dentro de campo, Batista, o Guarani segue em busca da contratação de jogadores aí para a disputa da Série B. A expectativa agora é para a contratação de mais um nome para a zaga. Já está caminhada a renovação de contrato com o Lucas Adel, também as permanências tanto do Pedro Henrique, do Léo Santos e do Ryan. Agora um outro nome que surge é do Emerson Santos, né? Ex-Palmeiras, que disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Foi bem, né, o Emerson Santos, assim como toda a equipe da Inter, e chama a atenção, né, que ele é um jogador que atua em mais de uma posição. Atua como zagueiro, atua também como um volante. Pode ser uma boa aí para o Guarani reforçar o seu sistema defensivo para a disputa da Série B. Outra posição onde o Guarani deve buscar reforço é na lateral esquerda, que não tem, né, um jogador, já que o Mike foi negociado ainda durante o Campeonato Paulista para a equipe do Grêmio. Um dos nomes cogitados é o Jefferson, que atualmente defende o Juventude, está na final do Campeonato Gaúcho. Já está aberta a negociação com o jogador, mas claro que tudo isso vai ser formalizado ou não após a disputa, o término da disputa do Juventude na final do Campeonato Gaúcho. A segunda partida da decisão acontece no final de semana. Jogador que recebeu sondagem, mas que não deve deixar o Guarani é o Gabriel Santos, o atacante, o Negueba. Ele teve poucas oportunidades aí no Campeonato Paulista, até esteve bem, né, nas oportunidades que teve. Ele recebeu uma sondagem do Náutico, mas por vontade própria deve permanecer no Brinco de Ouro. A expectativa é que ele tenha mais oportunidades aí durante a Série B. O Negueba, portanto, num primeiro momento, recusando uma oferta do Náutico para deixar o Bugre na sequência da carreira. Guarani, que estreia contra o Vila Nova, fora de casa, na Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. 18h23 em Campinas. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h24 em Campinas. Atualizando algumas informações para os comentaristas colocarem aqui no nosso debate.
O empresário do Luan Dias, Caio Dantas, e Jefferson, lateral esquerdo do Juventude, é o mesmo. Chama Nilson Moura. Ele é proprietário de uma empresa chamada Arte Esportes Management. Então, ele está trazendo os 3 jogadores para o Guarani. Luan Dias, Caio Dantas e Jefferson, lateral esquerdo. Os 3 estão fechados. O Guarani ainda não anunciou, né? Dos 3, apenas o Caio Dantas, que vai chegar só após a participação do Vitória no Campeonato Baiano. O Vitória endureceu, não quer liberar. Vitória está na final do Campeonato Baiano, aliás, deu uma virada aí em cima do Bahia do Rogério Ceni. Ganhou o primeiro jogo, né? Primeiro jogo no Barradão e o segundo vai ser lá no campo do Bahia. 3-2. E, portanto, só vai liberar. Então o jogador vai chegar aqui em Campinas, Caio Dantas, somente na semana que vem. E os demais, os 2, né, dos 3 que pertencem a esse empresário, Nilson Moura, os 2 essa semana já estarão em Campinas. E o Guarani provavelmente já vai anunciar esses atletas. Então, começo com você, CH, para comentar o time do Guarani. Mesma pergunta, agora há pouco fiz também da Ponte. Janela aberta para jogadores que estão disputando o estadual ou disputaram, além do que o Guarani já anunciou. Esses 3 aqui já estão fechados. Caio Dantas vai chegar só a semana que vem, mas esta semana chega o Luan Dias, meia, e também Jefferson do Juventude, lateral esquerdo. Quantos jogadores você imagina que o Guarani ainda consegue inscrever? Olha, é importante dizer que o Guarani está entre as 5 menores folhas de pagamentos da Série B. A folha não está fechada ainda, nem do Guarani, nem da Ponte. A Ponte também está nesse bloco último, né? Dividindo em 3 aí, os 20 que vão disputar a competição. Guarani e Ponte estão lá na parte de baixo com relação à folha de pagamento. As folhas ainda não estão fechadas, até por conta dessa janela que será fechada somente no dia 19. Mas Guarani não vai fazer grandes investimentos. E aí, CH? Essas 3 contratações que não foram anunciadas, isso é sua informação. É isso, Batista? É informação da minha fonte, né? Ok. Guarani não anunciou ainda, mas provavelmente essa semana deve anunciar o Jefferson, que é o lateral esquerdo, e também o Luan Dias. Vai ficar para a semana que vem somente o Caio Dantas por conta lá da final do Campeonato Baiano. Bom, segundo a minha análise, eu tenho defendido isso desde o final do Campeonato Paulista, o Guarani tem que contratar praticamente um time inteiro. Não vai fazer isso porque você já colocou aí, e todo mundo sabe da limitação financeira que o clube atravessa. Sobre os nomes, o que eu disse da Ponte, eu digo a mesma coisa no Guarani. Não adianta você ficar aqui conjecturando e projetando resolução de problemas, a gente precisa ver na prática. Os jogadores são interessantes, todos eles, mas o Luan Dias eu já comentei sobre o pé atrás que eu tenho de só ter visto ultimamente ele jogar bem no Água Santa. Enfim, é praticamente a mesma coisa em cima dos nomes. Não estou criticando, acho que são nomes interessantes. São nomes que estão atuando, esses 3 últimos pelo menos. Isso é um ponto positivo. Mas o grande questionamento que faço na montagem do Guarani para a Série B são os remanescentes. É isso que eu discuto muito. É contar com esses zagueiros que eu não acredito. É continuar vendo no elenco jogadores como Camacho, como Regis, que não jogam. A expectativa é lá em cima, mas a realidade é completamente diferente. Assistir e ver no elenco atacantes
como Pablo Tomás, que é uma coisa incompreensível vê-lo mais uma vez, com mais uma oportunidade dentro do Guarani no Campeonato Brasileiro. Desejo que todos tenham muito sucesso, tá, gente? Eu tenho que dizer alguma coisa aqui quando perguntado. Eu sou perguntado todos os dias pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas as redes sociais, e eu educadamente eu não gosto muito, porque contratação não é algo que me cabe, isso é o clube que tem que fazer. O clube monta dentro da sua realidade quando a bola começar rolando. Quando começar o campeonato, nós vamos ver se essas peças elas se conversam, se há um conjunto e o time forma uma estrutura competente e confiável. Tudo é campo teórico. Eu não deixo de falar sobre isso, mas no início do Campeonato Paulista eu tinha mais convicção que o Guarani funcionasse e a Ponte menos, e foi justamente ao contrário. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que está demorando demais, vide a não contratação do homem forte do futebol, e se estiver, eu não tenho nada contra, o Daniel, que chegou no clube para fazer uma outra função, e me parece que ele está ajudando nas contratações, que o Guarani anuncie que ele vai ser o cara do futebol, sem nenhum problema, e eu não tenho nada com isso. A decisão é do Guarani. Mas fica essa especulação, essa grande nebulosidade que ninguém sabe. Passou mais uma semana e não tem novidade nenhuma. Nenhuma. E o campeonato está pronto para começar. Eu entendo também, e isso tem que ser dito, que os campeonatos, alguns ou os principais, vão terminar no final de semana. E se esses reforços, entre aspas, estiverem chegando, e até acredito que eles estejam trabalhando, e tenha muita coisa certa, porque o Guarani adota esse modus operandi de trabalhar em muito silêncio, que a partir da semana que vem, no final dessa, as novidades comecem a chegarem. E a gente espera que isso aconteça. Eu estou ansioso porque é muita indefinição para um time que todo mundo viu o que aconteceu no Campeonato Paulista. E eu fico apreensivo e não acredito. Eu não confio que com essas pessoas o Guarani possa realizar escolhas mais competentes do que vem fazendo desde a janela segunda do ano passado no Campeonato Brasileiro. Desde a saída do Pastana, essa é a verdade, veio o Drubski, veio o Juliano e foi uma atrapalhada atrás da outra. É só pegar a história, não é o Carlos Henrique. O fato direciona para isso. Vai ser de novo desta maneira? Será que realizando trapalhadas, o Guarani vai conseguir se safar de novo? Em mais um campeonato de muita dificuldade? A torcida não tem paciência, e eu também não tenho não. Confesso, eu não tenho. Eu, quando imagino o Campeonato Brasileiro da Série B, eu imagino um Guarani, eu imagino uma Ponte Preta e vice-versa, disputando um campeonato, no mínimo, de meio de tabela. No mínimo. Agora, o campeonato todo, para fazer um Deus os acuda, para poder fazer 30 pontos, 25 pontos, isso é muito complicado. E tudo aponta, estou falando do aspecto teórico, imaginando que o técnico acredita nesses jogadores experientes que não dão resultado e não entregam, ou até agora não entregaram, o futebol que dele se espera, você projeta sofrimento no Campeonato Brasileiro. Eu posso citar aqui meia dúzia, 8 jogadores no mínimo, jogadores que ninguém, se pudesse, se fosse possível, não é, contaria para o Campeonato Brasileiro, eles estariam fora do Guarani. Isso todo dia chega, o pessoal indignado, e eu também demonstro indignação dessas escolhas que esses zagueiros, esses homens de meio e esses homens de frente. E esse é o time que o Guarani vai para o Campeonato Brasileiro. Me parece que é esse. Vou torcer muito, Batista, para que na semana que vem o curso das coisas seja diferente. Mas eu vou repetir, está lento, muito demorado, e eu continuo preocupado. Se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, a Loja do Mecânico é o seu destino. Com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado também. Na Loja do Mecânico, você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda.
marcenaria, produtos para pintura e compressores, com preços que cabem no seu bolso. Furadeira, parafusadeira, impacto 2 baterias e maleta Bosch, R$ 899,90. Jogo de chaves de fenda Phillips e Beats 100 peças da Forte G, R$ 139,90. Ofertas válidas até dia 7 de abril. Veja mais ofertas amanhã do programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 1h. Confira na Loja do Mecânico. Lojas em Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba e Sorocaba. Acesse o site para saber mais. lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h36 em Campinas. E aí, Tigrão, a sua opinião também com relação ao Guarani. Só destacando aqui que Guarani não pretende ficar com o elenco inchado, não. Na medida, porque a janela abriu hoje, na medida em que o tempo for passando, jogadores chegando, times, outros interessados, o Guarani vai liberando. É o caso, por exemplo, do Pablo Tomás. Guarani não vai renovar o contrato do Pablo Tomás. Ele será devolvido lá para o Operário de Várzea Grande, que é o seu time de origem. E aí, principalmente no setor de defesa e ataque, né? Jogadores chegando e outros jogadores que vão deixar o estádio Brinco de Ouro, para que o Guarani possa, portanto, ter um elenco renovado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, a sua opinião, Tigrão? É natural isso, né? É lógico que você não pode trabalhar aí com 45, 40 jogadores. O número é 32, 33 jogadores no máximo. Se não tumultua, o ambiente não fica legal, não dá para observar todo mundo, não dá para dar atenção para todo mundo, inclusive o pessoal de fisiologia, pessoal de preparação física, fica complicado o negócio. Né? 35, viu, Tigrão? O mínimo exigido pela CBF, 35 e o máximo 50. Pois é, né? Se for trabalhar com 50, pode, mas não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então a gente vê alguns jogadores no Guarani que não performaram legal, né? O Heitor, por exemplo, lateral esquerdo, mas pode dar certo, né? Gustavo França, vai continuar o Gustavo França? Teve poucas oportunidades. O Reinaldo. E o Reinaldo? O Reinaldo, na maioria das vezes em que entrou, foi bem. Mas e o João Vitor? E ninguém mais quer saber do João Vitor. Ninguém fala mais do João Vitor. Ele vai para o banco e não entra. E às vezes nem para o banco vai. Aí tem o Iago Teles que já foi embora. Já deitou o cabelo. Pablo Tomás. E o Gabriel Santos. E o Náutico veio aí, queria, parece que o Guarani não quis liberar. Então é bastante gente, né? Que, claro que todos eles têm contrato. Todos eles têm que haver um acordo se o Guarani for dispensar. Não estou pedindo para dispensar ninguém. Mas eu estou dizendo que é uma questão de se aplicar a lei de Newton. 2 corpos sólidos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ora, se você está contratando e você vai poder inscrever 35, mas você tem uns caras da base que você tem que inscrever. Tem que inscrever. Porque outro dia na nossa entrevista polêmica e de grande repercussão com o presidente Marconato, o que nós conversamos com ele? Entre outras coisas. Por que é que o Guarani não utiliza a sua base? Por que é que no Campeonato Paulista inteiro nenhum jogador da base foi prestigiado? Ah, é porque o Ian Henrique se machucou. Ah, é porque a gente não queria, de repente, queimar o Casabranca. Para que vai queimar o garoto? Não é? Para que vai queimar num momento difícil? Bota aí, queima etapa,
Bom, aceitamos todas as justificativas. Mas o time, entre a sua eliminação no Paulista e a volta agora para a Série B, quase 60 dias. E aí, não dá para condicionar esses moleques? O Rafael Casabranca, por exemplo, que já jogou há 1 ano, 2 anos atrás ele já jogou. E jogou bem. Precisa mais o quê? Vai ficar vovô para ser aproveitado? Ou vai continuar apostando em jogadores de nível técnico absolutamente questionável, em detrimento do aproveitamento de jogadores promissores das categorias de base? Como é que vai ser? Então, desses 35, o Guarani tem que escrever aí entre back, volante, meia, etc, etc, até por uma questão de justiça e para poder também dizer para a torcida que não tem preconceito nenhum e não há nenhum desinteresse comercial em aproveitar jogadores da base, tem que inscrever uns 8 jogadores. 7 a 8, vou cravar em 8 aqui. Mas tem toda essa qualidade, não importa, cara, você tem que inscrever e integrar o menino nos treinamentos, integrar o menino com o grupo de profissionais, ir dando experiência a ele, ir canchando o cara, e aí, de acordo com o desempenho nos treinamentos, você começa a levar para um banco, continua treinando bem, entra em algumas partidas, vai bem, vai brigar por titularidade. Então, se o número mínimo, que para mim é altíssimo, de 35, você tira 8, tá? Você está falando de 27. Aí tem um monte de remanescentes que vai continuar. E aí você fica falando de 8 a 10 contratações. Essa é a formação do grupo do Guarani. Agora, eu espero ver mais de 6 jogadores da base inscritos. Porque, senão, nós vamos ter que questionar de novo. Por que não? Primeiro é porque, não, mas estava no sufoco, caindo para a Série A2, e aí você põe o moleque, você pode queimar o moleque. Tá bom. Agora é começo de campeonato. E ninguém está pedindo para colocar a molecada como titular. É colocar no grupo, é observar melhor, é dar rodagem para ele, treinando, viajando, concentrando junto com os profissionais. É isso que nós estamos reivindicando aqui. Eu não reivindico absolutamente nada. É isso que a gente vira uma espécie de porta-voz de caixa de ressonância da torcida do Guarani. E quanto às 3 contratações que são aí do mesmo empresário, excelente. Jefferson, para mim uma posição mais carente hoje do Guarani é a lateral esquerda, a mais carente de todas. Pontual, boa contratação. Caio Dantas, tá lá, o Vitória não libera, porque o Vitória tá com uma mão na taça, mas 3 a 2 está tudo em aberto. E, sem deixar de avisar aos navegantes a bordo, o jogo vai ser na Fonte Nova, com quase 1 milhão de torcedores do Bahia lá, empurrando o Bahia para cima do Vitória. Então, empurrando o Bahia para cima do Nego, que é o Vitória. Engraçado, né, esse codinome do Vitória, Nego. E a torcida grita lá, Nego, Nego. É bacana, é legal, lá no Barradão, Joaquim Barradas. Então, claro que o Vitória não vai liberar. E o Caio Dantas é muito bom jogador. E quanto ao Luan Dias, essa preocupação que o CH expressou, eu também tenho, mas eu tenho uma expectativa de que ele vai ser diferente das outras vezes em que saiu, e aí volta para o Água Santa e vai bem. Sai do Água Santa, não vai bem. Volta para o Água Santa, vai bem. Uma hora ele vai adquirir um nível de maturidade, de desprendimento, de personalidade, de confiança no próprio futebol dele, e ele vai, porque se ele não soubesse jogar, ele não jogaria em lugar nenhum. E ele fez grandes partidas, sempre pelo Água Santa. Então você está trazendo um lateral esquerdo, fechado, para uma posição absolutamente carente, depois da saída do Mike, que foi lá para o Grêmio de Porto Alegre. Você está trazendo um meia para um setor que os caras grandões que aí estão, maiores salários, Chay, entre os maiores salários, não estou dizendo que são eles, mas estão entre os maiores. Chay, Regis e Companhia Bela,
também não renderam coisíssima nenhuma. Aí você traz o Luan Dias para o setor. E no ataque, depois da saída do Derek, financeiras, de estratégia financeira do Guarani, de não furar teto, de não fazer loucuras, de fazer aí um pé no chão bem temperadinho, 3 boas, não vou dizer ótimas, mas 3 boas, e até muda o status para muito boas contratações, essas que o Guarani não anunciou oficialmente, mas que já estão fechadas. O martelo já foi batido e daqui a pouco vem a formalização oficial. Batista. E com relação ao Luan Dias, né, ele teve 2 boas participações no Goiás em 2021, 28 jogos, 4 gols. Em 2022 foram 24 jogos, não marcou gol. Mas em 2021 ele conquistou o acesso, foi um dos principais jogadores do Goiás naquela temporada. E o Goiás, inclusive, tentou atravessar aí, né, o negócio com o Guarani, para levá-lo de volta lá para o Goiás, porque lá ele foi uma figura de destaque no acesso de 2021 com a equipe do Goiás. Não conseguiu. 3 jogadores que pertencem ao mesmo empresário e os 3 estarão no Guarani disputando a Série B. Então, essa passagem dele, que nunca tem o nível de atuações que ele apresenta no Água Santa. Mas você vê, já é uma evolução, esses números. Mas 24 jogos no Macorengô, mas ele não é o 9. Ele não é a flecha, ele é o arco, ele é o cara que impulsiona, que leva a bola, né? Então, eu volto a dizer, eu acho uma contratação muito boa, muito boa. E olha, o Goiás tem mais recursos. O Goiás está caindo, né? Caiu da A, está voltando da A para B. Disputa a Série B, ele que foi rebaixado no ano passado. Mas é um clube com mais recursos financeiros hoje do que o Guarani, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, acho que a diretoria negociou legal. Tem outros interesses, né? Tem, de repente, um nível de divulgação, mesmo sendo o mesmo campeonato, mas claro que o Guarani, pelo centro, futebolisticamente falando, não estou falando do restante não, futebolisticamente falando, o estado de São Paulo é muito mais desenvolvido do que Goiás, ou alguém duvida disso, ou discorda disso. Então tem uma série de coisas em jogo, mas acho que foi uma vitória da diretoria estar trazendo o Luan Dias. E esse negócio de assistências, Batista, outro dia eu conversei que por uma questão ética e de respeito pessoal ao cidadão, eu não vou declinar o nome aqui, mas ele estava vindo para o futebol de Campinas. Vai fazer igual o ouvinte aí, né? Sem um narrador, não vou falar tal, para não comprometê-lo. Mas ele fala quando a bola bate na rede, chua! Aí, precisa falar mais o quê, pô? Ela bateu na rede e fez chua! E aí, quem gosta desse chua é o André Aranha. André Aranha tem orgasmos profundos quando você fala que a bola bateu na rede e fez chuar, especialmente quando é gol do Guarani, né? E aí eu tava falando das assistências e eu encontrei com o cara aí na região, encontrei com o cara, eu vejo o programa, eu sou fulano, tô negociando lá. Falei, que legal, cara, tomara que dê certo, mas eu não vou falar o nome, não. Aí eu falei assim, como é que foram os seus números? Eu falei, gol eu não marquei. Eu falei, mas e assistências? Ele falou, de 16 jogos, de 12 jogos no Campeonato Paulista, eu fiz 11 assistências. Eu falei, mas então você é uma espécie assim de meia de talento, você é uma espécie de Ronaldinho Gaúcho. Ele falou, nem tanto, mas em 11 jogos, em 12 jogos, eu fiz 11 assistências. Falei, mas dá detalhes para mim? Não, fiquei 11 no banco, fiquei assistindo o jogo. Parei a conversa logo ali, viu? A assistência dele é assistir o jogo. Sim, ele era assistente, velho. Assistente, isso aí tá parecendo o Venerino, seu pai. Meu pai. O que seu filho foi fazer lá na Captar? Ele é amarrador de jogo. Aliás, por entender errado, né?
Você falou agora há pouco aí do Vitória, a torcida grita nego, né? Nego! Eu acho que é isso. E você sabe por que a torcida do Vitória grita nego? Não sei. Tá na história do Vitória. Mas se eu for ler a história de todo mundo, eu nem janto hoje. Não é isso. É que quando é marcante assim, fica muito... fica fácil de... É o seguinte, em 1981, o Vitória estava perdendo para o Grêmio. E alguns torcedores, naquela tentativa de dar uma levantada no astral, né? Porque o time não ia nem a pau. Aí começaram ali a gritar leão, mas a pronúncia não saía legal. E aí os outros torcedores entenderam errado. Igual o meu pai aí, né? Narrador, ele chamava de marrador. Marrador. O que o seu filho faz lá na capital, seu Venerina? Ele é marrador de jogo. Então entenderam nego. Era leão, mas entenderam nego. E aí começaram a gritar nego, 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 e aí acharam interessante aquilo lá. Olha a Vitória aí. Olha lá, era leão. Olha lá. E o Barradão vem abaixo, hein? E o Barradão bufando. O Barradão pulsa, né? É impressionante. Sai do chão. Mas tem muito disso no futebol, né? E você vê, o cara confundir nego com leão também tá de sacanagem, né, pô? É que lá a Federação Baiana não proíbe etílico durante o jogo. E o etílico, ele gera, quando em excesso, ele gera, às vezes, alucinação, né? O cara tá fazendo leitura labial no cara que tá do lado dele, gritando leão, e ele tá vendo nego, e vai discutir com ele. E ele entendeu nego. É nego, mas ele tá falando leão. Quem leão? Eu estive lá no Barradão e os torcedores do Vitória tacavam lata cheia de cerveja em mim. E eu parecendo aqueles parques, né? Que você taca pra derrubar o cara. O cara tá sentado lá e você taca pra derrubar, né? Então eu ficava lá só desviando das latas e as latas explodindo na parede atrás de mim. Esse dia, o trem da eternidade chegou a parar na estação onde você estava. Passei a mão no corrimão. Alisei o corrimão do trem da eternidade. Mas não entrei nele, estou aqui vivo para contar a história. Mas eu também, quando jogava, dei muita assistência, viu, Batista? Que eu fiquei no banco, meu Deus. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o Chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o Chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira, tá bom? E tem promoção, também promoção de pizza para viagem, só R$ 58,90. Nos sabores de frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Qualquer informação adicional, ligue no telefone que serve também como WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Na rua Boa Ventura do Amaral 788 é o endereço do ponto 10 Pizzaria e Restaurante, região central de Campinas. Depois do intervalo, os comentaristas vão dizer para eles, na opinião deles, qual foi
a maior mentira no futebol. Hoje tem essa pauta extra. Aliás, tema extra por ocasião do dia. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Teleanorte. Confira as ofertas. Porcelanato Biancogres 83 por 83, 69,90 um metro quadrado. Torneira para lavatório alterna 399,90. Tinta coral acrílica rende muito. Branca 20 litros 369,90. Ofertas válidas até 3 de abril e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Fim de mês imbatível é na Teleanorte. Vem! Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos, que saiu na frente na busca pelo título do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Palmeiras por 1-0 no jogo de ida da decisão na Vila Belmiro e pode empatar no próximo domingo no Allianz Parque para se tornar campeão. O Santos atuou e venceu com João Paulo no gol, JP Sherman depois Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt depois Tomás Rincon, Pituca e Juliano depois Casares, Otero depois Pedrinho, Guilherme, Júlio Furti depois Morelos, a equipe do técnico Fábio Carille. O Palmeiras e o Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez depois Ivan Terdan, Mike Estevam, Aníbal Moreno, Zé Rafael depois Richard Rios, Rafael Veiga, Flaco Lopes depois Rony, Hendrick depois Lázaro, a equipe do técnico Abel Ferreira. O único gol do jogo marcado por Otero aos 2 minutos do segundo tempo. A arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza na Vila Belmiro para um público de 15.947 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$1 milhão. Vitória do Santos no primeiro jogo da decisão do Paulistão. 1 para o Peixe, 0 para o Palmeiras. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. É mentira dela. Mentira. A maior mentira do futebol brasileiro. Começa com você, CH, sua vez de opinar. Qual, na sua opinião, a maior mentira do futebol? Em 2017 o Corinthians pagou um verdadeiro mico, né? E o pior que envolveu a Nike, que é a patrocinadora do material esportivo do time, fazendo camisas, inclusive, para venda do Didier Drogba. Fizeram a camisa 15, colocaram o nome. E aí o Corinthians foi uma falácia, uma brincadeira. O jogador nem admitia, nem negociação. Eu não sei qual era a grande intenção, não sei quem que deu essa barrigada, mas efetivamente anunciaram, fizeram camisa para o Drogba e o fato é que ele não apareceu. Eu me lembro dessa. E essa foi uma grande falha e pisada de bola do Corinthians e uma grande mentira, pelo menos a minha avaliação. Mentira. E pra você, Tigrão, qual a maior mentira do futebol brasileiro? Tem muitas, né, Batista? Tem muitas. Mas eu acho que uma das imbatíveis foi o Sócrates sendo contratado pela Ponte na década de 80, né? Segunda metade ali da década de 80. Aí tiraram foto do Sócrates com a camisa da Ponte. Ele estava voltando para o futebol brasileiro, da Fiorentina, e foi anunciado, teve uma festa, ele chegou a ser apresentado, só que a paisana de calça jeans, antes de um jogo da Ponte, que eu inclusive estava comentando, atravessou o campo lá e tal, grandão, aquele cara grandão, calça jeans, camiseta branca, e antes tinha tirado foto com a camisa da Ponte, e não tinha nada confirmado, né? Na verdade, não tinha contrato assinado, era uma parceria, parece que tinha empresas que iam ajudar, empresários, investidores, coisa do tipo, e no fim o Sócrates, voltando ao Brasil, foi jogar no Flamengo. Para mim essa é imbatível. Mas se você me permitir, bem rapidinho, vou colocar com o nome de jogadores. Na década de 70, a Ponte trouxe um jogador de Bauru chamado Ticão. Vou contar uma do Guarani também. Veio o Ticão e começaram a falar, né, que o Ticão era o novo Pelé. Novo Pelé. E promoveram aí um jogo amistoso para apresentar o Ticão. Tinha quase 500 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli para ver o tal do Ticão, que é o novo Pelé. Década de 70. Aí vai lá, tal, novo Pelé, no branco do olho, né?
E de Bauru também. Pelé é de Três Corações, mas foi morar em Bauru muito pequenininho. Então ele foi pro Santos saindo de Bauru. E aí, pô, fui ver também. Pô, peraí, novo Pelé eu também quero ver, compadre. Fui lá. A primeira que veio pro Ticão, pumba na canela. A segunda que veio pro Ticão, ele matou bonito e deu no pé do adversário. E eu lá todo cheio de cotovelo, sovaco, aquele cheiro de virilha na geral ali da... Eu vou embora, não preciso ver mais nada. Eu já vi o novo Pelé. E no Guarani, aí é diferente. O cara jogava uma barbaridade. Foi um dos grandes jogadores da história do Guarani. Mas muita gente na época, quando ele começou, e quando o Guarani trouxe, olha a coincidência, de Bauru também. Jogou muito, tá? Esse, inclusive, depois foi para outras grandes equipes do futebol brasileiro, inclusive para o Corinthians. Ele já faleceu muito jovem, me parece que com um problema de rim, problema renal, lá em Bauru. Washington, todo mundo, não, novo Pelé. Quer dizer, era bom jogador? Era bom jogador, claro que era bom jogador. Washington, Jader, Washington, Cleito e Mingo, um dos maiores ataques da história do Guarani. Muito bom jogador. Mas, pô, falar que era melhor do que o Pelé é uma grande mentira, coisa de 1º de abril, porque melhor do Pelé não teve ninguém. Como também tem uma outra grandona na Argentina, que os caras fizeram uma eleição lá para eleger o melhor jogador de todos os tempos, e deu o Messi. Bom, o Messi é excelente, genial. Mas, pô, peraí. Qualquer pesquisa que se fizer no planeta, você tem que eleger o segundo melhor. Primeiro vai ser o Pelé sempre. Mentira! 1º de abril, que Messi é melhor do que Pelé. Batista. E essa do Sócrates, quem falou também foi o Valdir de Souzas, distrito de Souzas. Um abraço. E o Guilherme Sampaio falou uma do Guarani. Borges, centroavante, se apresentou ao Guarani de manhã, saiu para almoçar e não voltou. E aí assinou com São Paulo. Borges, ex-União São João de Araras. Essa também do Guarani, colocada aqui pelo Guilherme Sampaio. E atenção, como está a manutenção do seu carro? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aí surpresas desagradáveis. E pode contar com a Rocha Autopeças. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças necessárias para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra lá tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 19:09, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450300.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h13 em Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E Aroma das Ervas. Informação importante, hein? A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê!
sensacional da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Eles que comandam a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. E vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião. Pauta 1. Santos e Neymar conversam por volta do astro ao clube em 2025, antes da Copa do Mundo. Diretoria do Peixe, em conjunto, né? Está alinhando, a atleta e a diretoria do Peixe estão alinhando o retorno para a próxima temporada, pensando também no período pré-Copa. Para se manter na mira da seleção, Neymar quer estar ativo no futebol brasileiro com exposição semanal, sendo holofote do time e praticando um futebol mais leve, sem pressão. Notícia 2. Com o título da Taça Rio de 2024, conquistado neste domingo, o Botafogo garantiu a vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Até o momento, 53 clubes confirmaram participação na competição nacional de 2025. Entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a única que ainda não teve a sua participação confirmada na edição do próximo ano, por ter sido eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Notícia 3. Depois de marcar 40 pontos e bater o seu recorde pessoal de bolas de 3 pontos na NBA, LeBron James admitiu que está perto da aposentadoria. Após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets, o craque de 39 anos afirmou que não falta muito para encerrar a carreira. Abre aspas. Não me resta muito tempo. Fecha aspas. Claro que ele está falando com relação à carreira, não a vida dele, né? Pelo amor de Deus, hein? Ô, louco! Deus do céu, diria Zé Arnaldo, lá do céu. Deus do céu. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, eu queria falar dessa possibilidade do Neymar voltar a integrar o elenco de profissionais do Santos, como ele bem disse, para poder estar em evidência num clube brasileiro antes da Copa do Mundo. Mas pera um pouquinho. Todo mundo que é convocado para a Copa do Mundo joga em clube europeu ou joga fora do país. Então, se a situação dele, se a intenção, se o planejamento, né, é de se colocar em evidência para não ficar fora da Copa do Mundo, ele teria que voltar para um grande clube da Europa. Não precisa necessariamente ser o Santos. Eu fico aqui morrendo de curiosidade para saber como é que seria a composição financeira. Exemplo 1. Quem é que vai pagar o salário do Neymar? Preocupação 2. Curiosidade 2. Quem é que vai devolver lá para o Sheik o dinheiro que ele já deu para o Neymar? O helicóptero, o jatinho, o diabo A4. Como é que se rescinde um contrato desse? Ah, ele mesmo vai rescindir porque o custo-benefício foi ruim. Mas ele vai ter que pagar um caminhão para o Neymar para rescindir. Será que ele paga? E mais uma preocupação. Se não tiver uma composição financeira e o Neymar não vier como uma espécie de investidor, uma espécie de componente de uma SAF, que poderia, ele, o pai dele, a família, que poderia fazer um negócio de sócio com o Santos, ou seja, ó, agora o Santos continua Santos Futebol Clube, mas ele é SAF. E o Neymar está comprando X%. E aí
essa composição da vinda dele tem a ver também com o nível de investimento que está sendo feito. O Neymar ganharia 5 milhões por mês, por um ano, são 60 milhões. É a primeira parcela. O Neymar não ganha nada, mas ele paga em trabalho. Poderia ser assim? E coloca mais 1 bi de reais para assumir o Santos. Então são muitas alternativas. É bonito falar, né? Sim, fica bacana, ó. Sabe o que é? Ele quer jogar no Santos para estar em evidência antes da convocação para a Copa do Mundo. Ele que ficou parado, operou o joelho. Mas e como é que você viabiliza isso na grana? Ou ele vai jogar de graça no Santos só porque ele começou lá? São muitas dúvidas e muitas pontas que não se amarram para se falar um negócio desse, que em 2025 está logo aí. Está logo aí. Nós já entramos hoje no mês 4 de 24. São mais 8 meses, a gente está em 25. E aí? Como é que se fecha essa conta? Eu queria que quem especula a respeito disso me ajudasse a entender e me perdoem a desinformação e a ignorância do assunto. Mas eu posso até não ser o mais bem informado do Brasil. Mas burro também eu não sou. Como é que fecha esse número aí? Me ajuda a entender, por favor. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar, depois desses 40 pontos e bater recorde de 3 pontos, sobre a possibilidade, a declaração do LeBron James, jogador, não é, do Los Angeles Lakers, de uma possível aposentadoria. Vai ser uma pena, viu, Batista e ouvintes, porque depois de Michael Jordan, com toda certeza, pelo performance, pelo número de títulos, pela pontuação, pelo show que ele dá cada vez que entra em quadra, LeBron James é o segundo no mínimo. Bater Michael Jordan, na minha opinião, é muito difícil. Acho que não teremos. O Michael Jordan, para mim, foi o Pelé do basquetebol da NBA. Mas não ver mais LeBron James vai ser uma perda muito grande e não me parece a curto prazo que a gente, gênio não acontece todo dia, não aparece todos os momentos, vai ser um pouco difícil que aconteça, não é? Seguramente esses dois foram os principais. Tem gente concorrendo, já que infelizmente o Kobe Bryant, que tinha muita chance de fazer até o que fez o LeBron, infelizmente, de uma maneira trágica, acabou falecendo. Mas, né, eu fiquei até surpreso com isso. Mas tem o Stephen Curry, que é um cara que aparece aí, não em termos de pontuação, mas de jogador diferente, com a possibilidade de receber a coroa, depois da possibilidade de aposentadoria do LeBron James. Mas para quem gosta de NBA vai ser uma pena, porque, repito, depois de Michael Jordan, LeBron James é uma espécie de Maradona das quadras, Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Cara, a maior goleada da Macaquinha que me marcou, eu era moleque, foi em 1994, 8-1 para a Ponte, em cima da Ferroviária, no Majestoso. E marcou não só pelo placar, mas infelizmente foi o dia do acidente do Senna. Tá isso aí, boa semana para vocês. Obrigado, igualmente, mais um. Olá, Batista, boa semana, ótima tarde. Ô Batista, ontem o Toninho Cecílio esteve no programa do Neto, e o Neto ele questionou em pequeno espaço que o Toninho Cecílio poderia estar acertando com o Guarani. Você tem alguma informação que o Toninho Cecílio vai ser o diretor de futebol do Guarani? A apresentação dele foi muito boa ontem, né? Eu gostei, é um cara entendido de futebol. E você sabe de alguma coisa nos bastidores aí se o Toninho Cecílio veio para o Guarani? Abraço, Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, não tenho nenhuma informação. O Guarani, acredito, ainda não desistiu da contratação de um executivo de futebol.
Eu já falei aqui sobre o Toninho Cecílio há uns 10, 12 dias atrás, né, aproximadamente. Então o nome dele está no radar, mas até o presente momento nenhuma informação. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, CH, Tigrão, boa tarde a todos, boa noite. Ô Batista, você se lembra da maior goleada da Ponte em cima do Água Santa? 7-0 no Campeonato Paulista? Essa foi uma das maiores goleadas da Ponte. Um abraço, Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Batista. Oi, pois não, Tigrão, pode falar. Só fazendo uma correçãozinha aí. Primeiro que a enquete sobre qual a maior goleada, a opinião do ouvinte, é dentro do século XXI, né? Isso. Então essa da Ponte na Ferroviária foi em 94, portanto século XX, 18 de abril. E não foi no dia do falecimento do Senna. O Senna foi bem perto disso daí. Mas esse jogo foi um sábado à tarde. É aquele jogo que eu entrevistei o Rubens Minelli, que era o treinador da Ferroviária antes, na concentração da Ferroviária lá em Americana, e aí para a televisão, para o Telesport, e depois ele veio para o jogo e a Ponte meteu 8-1. E a morte do Senna foi 1º de maio de 94. Portanto, aí 12, 13 dias, né? 14 dias para ser preciso. Não, abril tem 30 dias, 12, 13 dias depois, teve o fatídico acidente lá em Imola com o Ayrton Senna num domingo. E esse jogo foi de sábado, 13 dias antes, 13 dias antes, sábado à tarde no estádio Moisés Lucarelli, e não foi século XXI, foi século XX, mas é boa a lembrança do ouvinte, uma goleada estonteante, surpreendente da Ponte para cima da Ferroviária. Na lata. Responde na lata. Com desvantagem na final do Paulistão, Abel Ferreira pode poupar jogadores na estreia do Palmeiras na Copa Libertadores. Técnico diz ter detectado alguns atletas cansados. CH, você faria o mesmo? Ou pouparia alguns atletas ou entraria com força máxima na competição continental? Pouparia jogadores no meio de semana na competição continental. E você, Tigrão? Não. Eu não pouparia. Palmeiras, quarta-feira, vai jogar na Argentina. Pega o São Lourenço. Patrick de Paula, do Botafogo, volta a jogar após 400 dias. Meio-campista sofreu grave lesão em fevereiro do ano passado e retornou aos gramados neste domingo. E aí, Tigrão, você ainda acredita no futebol do meia ex-Palmeiras? Nossa, esse moleque pintou como um avião, né? Chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Verdade. Acredito sim, acredito. Deus que o ilumine. Ele é muito jovem ainda, é um garoto. E canhoto, né? Ele estreou, por incrível que pareça, num jogo do Palmeiras contra a Ponte em Campinas. Eu falei, o que é isso aí? E ele realmente é muito bom jogador. Tomara que recupere tudo, eu acredito. E você, CH, acredita na recuperação? Bom, primeiro que eu fiquei muito feliz que ele está voltando, desejo toda a sorte do mundo, mas infelizmente a falta de juízo acabou prejudicando não só a contusão, a carreira desse promissor jogador. Se não tiver juízo, eu não acredito. Tomara que ele ponha a cabeça no lugar, mas fora de campo o sujeito é complicado, infelizmente. Tem 24 anos, né? Jogador canhoto de enorme habilidade. Precisa ter juízo, né? Depois, o CH, depois dos duelos do final de semana, qual a decisão mais indefinida? São Paulo, que o Santos ganhou de 1-0 do Palmeiras, do Rio Grande do Sul. 0-0, Juventude e Grêmio. Minas Gerais, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2, ou o Campeonato Baiano. O Bahia vencia, tomou uma virada e perdeu para o Bahia, placar de 3-2 agora. O segundo jogo será no campo do Bahia.
Na Arena Fonte Nova, na Arena Itaipava. Para mim, o mais complicado e mais equilibrado, não complicado, é o Bavi, Batista. E para você, Tigrão, qual o duelo que ficou assim mais indefinido depois dos primeiros jogos? Atlético e Cruzeiro foi 2-2 no primeiro jogo, para mim é o mais equilibrado. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Guarani voltou aos treinos, hoje teve folga no final de semana e hoje voltou a treinar com o tradicional ioiô teste para avaliação de resistência física através da aptidão cardiorrespiratória. Amanhã, trabalhos pela manhã no Brinco de Ouro e acabou! Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Você